Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou a Andréa Dipp, estou aqui dividindo os microfones com Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi, Dipp, oi, gente. Junho foi o mês mais quente desde que a medição começou a ser feita em 1850. E segundo o Serviço de Mudança Climática Copérnicos da União Europeia, as 2 primeiras semanas de julho podem ter tido as temperaturas mais quentes já registradas pelo homem. Nos últimos meses, nos Estados Unidos, na Europa e na China, as ondas de calor estão acima do normal em um nível preocupante, causando uma série de problemas, incêndios e já deixando milhares de mortos. Além desses dados alarmantes, existe a expectativa nesse ano de um novo El Niño, um fenômeno natural que por si só causa o aquecimento do clima, mas que nesse momento, que já é de emergência climática, só agrava as previsões para os próximos meses. Para se ter uma ideia, o Mar da Antártida também sofreu com uma onda de calor e teve o registro de menor nível de gelo marinho desde o início das medições. Pois é, Dipp. E a verdade é que a gente está numa corrida contra o relógio para minimizar os impactos dessas mudanças climáticas antes que os danos sejam ainda mais irreversíveis. E o Brasil tem um papel importante global nessas ações que podem mudar esse panorama assustador. Agora, no final de semana em que esse episódio vai ao ar, começa a Cúpula da Amazônia, onde vão participar os países que compartilham a floresta com a gente. Além de falar sobre conservação, vários outros debates vão estar na mesa, como o carbono, matriz energética e a questão dos combustíveis fósseis. Mas quais são os planos que a gente pode ter, de onde deverão vir os esforços, tanto para mitigar os efeitos das próximas ondas de calor, quanto para transformar, de fato, esse cenário? A gente ainda tem tempo? Bom, para falar sobre esse assunto, o Pauta Pública recebe mais uma vez a jornalista Giovana Girardi, que agora é editora de clima aqui na Agência Pública. Ela vai falar com a gente sobre essa onda de calor, do que significam essas medições e comentar os posicionamentos do Brasil semanas depois de ter avisado aí que tem planos de explorar petróleo na Amazônia. Bom, a gente já vai para a conversa, mas antes aqueles recados de sempre, que são bem importantes. Segue aí o podcast na sua plataforma favorita. Se você estiver na Apple ou no Spotify, ajuda muito dar aquelas 5 estrelas. E também compartilhar nas suas redes sociais esse episódio. No fundo, esse é um assunto que tem a ver com todos nós. Mas é isso, recado dado, bora pra pauta. Giovana, bem-vinda aqui ao programa. É muito legal te ter aqui de novo para essa conversa. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Giovana, julho foi o mês mais quente da história, né? Aqui na Alemanha, onde eu tô, a gente teve ondas de calor que fizeram a temperatura subir para mais de 30 graus, o que é bastante aqui para a região. Tanto que o ministro da Saúde anunciou um plano de proteção contra ondas de calor, escolas consideraram cancelar as aulas, etc. Então, para começar, o que significa isso de que a gente nunca antes teve no planeta um mês tão quente? Bom, o nunca antes é desde os registros, né, históricos. É sempre bom lembrar isso, porque senão fica parecendo... Sempre vai ter alguém que vai falar, é óbvio que já teve momentos mais quentes na história do planeta, né? A gente tem que pensar o registro histórico que a gente tem, que é mais ou menos desde 1850, mais ou menos. De fato, assim, a gente está considerando mais ou menos esse período que a gente consegue ter medidas e comparando sempre com o período pré-revolução industrial, que era quando, basicamente, não se queimava tanto combustível fóssil no planeta, né? Então, normalmente se faz essa comparação. Então, o que a gente tem agora é que a temperatura ao longo do mês inteiro, o planeta como um todo, e é uma média que a gente tira da temperatura do planeta, esteve acima do que jamais foi registrado e também acima da média observada nesses períodos. Então, quem divulgou esses dados recentemente, por exemplo, foi a Organização Meteorológica Mundial, né? E eles trazem uns gráficos mostrando como que é essa medição de temperatura ali desde 1800 e bolinha. E aí é muito interessante, porque eles fazem... existe uma medida que era mais ou menos quanto era a temperatura razoável do planeta, que é essa média que era feita entre 1850 e 1900. Então, tudo que foi a temperatura mais ou menos nesse período, que era um período ali que estava começando a Revolução Industrial, eles tiram uma média. E aí, a partir dessa média, eles vão vendo se foi acima ou se foi abaixo. E aí, o que a gente tem é que julho ficou
há vários dias em torno de 1,5 grau acima dessa média, que era entre 1850 e 1900. Então, assim, a gente está falando de média para o planeta. Eu sempre gosto de lembrar isso, porque o que significa? Quando eles medem a temperatura, essa temperatura que a gente está dizendo que é tão alta, ela foi em torno de 17 graus e um pouquinho. Aí você fala, 17 graus é frio, né? Se a gente pega 17 graus no Rio de Janeiro, o pessoal tá de cachecol, né? Mas isso é a média do planeta. E a gente tem que lembrar que a gente tem áreas congeladas no planeta, né? A gente tem o Ártico e a Antártida, que equilibram essa balança. Mas 17 graus na média significa que teve lugar com mais de 50 graus, como aconteceu na China e na Califórnia. Vários lugares com mais de 40. Você comentou mais de 30 na Alemanha, mas tipo na Espanha, na Itália, né, que são mais ao sul da Europa, bateu 40 graus fácil. Isso em julho, que não é normalmente o mês mais quente. Você vai ter normalmente agosto, né, como um mês mais quente do verão europeu. Então, assim, é bastante preocupante, é bastante assustador. Então, assim, a gente olha para trás e é o mês mais quente. Tem algumas pessoas que fazem uma brincadeira já, que em vez da gente só olhar para trás pensando, esse é o mês mais quente que a gente teve na história, a gente pode olhar para o futuro e pensar que esse talvez seja o mais frio do que a gente pode enfrentar daqui para frente. Isso não significa que agosto vai bater outro recorde. É um grande indicativo o que aconteceu em julho e o que aconteceu em junho, que já tinha sido um mês muito quente também. É um grande indicativo de que provavelmente 2023 vai ser o ano mais quente do registro. Hoje a gente tem 2016 como o mais quente do registro. Por coincidência, um ano que também teve um El Niño. Mas, na última década, os anos mais quentes, os 10 anos mais quentes da história também estão nesse período, né? 2016 é o mais quente, mas 2022 foi o segundo mais quente, sabe? Então, a gente pode ter 2023 como mais quente e talvez a gente tenha daqui para frente sempre anos mais quentes batendo recorde, o que é bem preocupante. E aí, te ouvindo aqui, Giovana, falando sobre que talvez esse tenha sido o verão do hemisfério norte mais frio dos próximos anos, eu fico pensando como é que vai ser o verão no hemisfério sul. Como será que vai ser quando essa onda de calor chegar aqui, essa onda de calor que está no hemisfério norte, ela vai chegar aqui? O que você tem de previsão? O que você tem lido, escutado de especialistas sobre isso, assim? O nosso verão assusta? A gente tá realmente num período muito quente e tem essa expectativa de que 2023 como um todo vai ser um ano muito quente. É de se esperar que a partir de setembro, outubro, novembro, deva ser muito quente aqui também. É difícil falar que vai ser a mesma onda de calor, né? Não é que a onda de calor que tá lá agora vai vir pra cá. Não é bem assim que funciona, até porque tem influências diferentes, tem as correntes marítimas, as correntes atmosféricas, então não é exatamente a mesma coisa, né? A gente não pode pensar assim. O que tá acontecendo nesse ano é essa expectativa de um El Niño, né? Então, o que é o El Niño? É um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, bem ali na altura, mais ou menos, do Peru, Equador. Ali aquece demais e, normalmente, esse aquecimento ele acaba, né, se refletindo no resto do planeta e também até no Brasil. Os efeitos são bastante diferentes. Então, por exemplo, alguns dos efeitos mais conhecidos é que você tem secas mais intensas no norte do país e no nordeste. Então, por exemplo, há um temor muito grande de seca na Amazônia e isso poderia vir acompanhado de muito fogo. Então, é um risco para a Amazônia. E outra característica bastante marcante do El Niño costuma ser muita chuva, principalmente no sul do país. O que pode ser bastante preocupante, por exemplo, para a agricultura do sul do país, que veio de algumas secas fortes recentemente, teve quebras de safra nas culturas, né, que se plantam no sul do país, e agora pode vir o contrário, pode vir muita chuva, mas aí é chuva demais, então também pode ser complicado. E aí, assim, do que a gente está falando aqui? O El Niño é esse fenômeno que acaba provocando aquecimento, né? Ele, como um fenômeno natural, traz aquecimento. Só que a gente está falando de um planeta que está num processo de mudanças climáticas por causa da emissão excessiva de gases de efeito estufa. Então, assim, a gente já tem... Imagina que não tivesse El Niño. Imagina que fosse tudo normal. Mas a gente já tem um planeta mais quente. A hora que vem o El Niño nessa conta, tudo pode ficar mais quente. Então, assim, é de se imaginar que o nosso verão também vai vir muito quente. Dá para falar em 50 graus no Brasil? Acredito que não. Eu não encontrei ainda, eu até... Antes da gente começar a gravar, eu procurei para ver se os meteorologistas brasileiros já estão fazendo alguma previsão para o Brasil, mas eu ainda não encontrei mais consenso, assim. Eu vi algumas coisas um pouco diferentes. Mas El Niño, em geral,
já traz mais calor. Agora, eu acho assim que, mesmo a gente não conseguindo fazer uma previsão, acho que vale a pena um exercício de imaginação, né? Imagina o que seria 50 graus em São Paulo. Essa cidade tão pouco arborizada, que é onde a gente está gravando agora, com ilhas de calor já naturalmente, porque a gente tem áreas, né, com construção muito intensa, pouca arborização, muitos prédios às vezes sem ar-condicionado. Então, assim, o que está se vendo muito na Europa é pessoas morrendo de calor. No ano passado, que também foi um ano particularmente quente, saiu um estudo recentemente estimando 60 mil mortes por causa de calor na Europa. Então, é esse o cenário, assim, né? Ele é preocupante por conta dessas coisas todas. Agora, exatamente o que vai acontecer no Brasil, acho que ainda não se sabe. Mas acho que era bom já se preparar. E aí, né, falando em preparação, os governos estão preparados para esse futuro terrível? Existem planos sendo feitos? Existe algum que você gostaria de destacar? Sabe que eu me lembro de que a gente estava falando também aqui de Europa e esse número grande de mortes. Eu me lembro que tem um verão que foi muito quente, muito atípico, que foi o de 2003, que também tem estimativas de, acho que são mais de 70 mil mortes na Europa no verão de 2003. E foram muitas ondas de calor, e elas foram muito atípicas também porque elas pegaram todo mundo de surpresa. Me lembro que em 2008 eu visitei a Inglaterra e eu fui justamente nos departamentos tanto do governo federal quanto do governo municipal de Londres, que eles estavam falando disso, assim, de como aquela onda de calor de 2003 tinha assustado todo mundo por causa disso, porque, em geral, a Europa é muito preparada para inverno, né? Então, você tem aquecedor nas casas, não tem ar-condicionado. Casas muito acarpetadas, janelas muito fechadas, né? Todo esse esquema. Transporte público, por exemplo, metrô não tinha ar-condicionado, essas coisas todas, né? E aí eu me lembro que naquela época eles já estavam falando isso, assim, a gente precisa começar a mudar esses sistemas todos, né? Porque a gente sabe que isso tudo vai mudar, então você tem que começar a ter construções que permitam mais ventilação, que, enfim, permitam ser mais frescas. Isso era 2008. Aí você vê que, né, chegou em 2022 e a gente tem esse estudo agora recente mostrando 60 mil mortes. 2023 a gente ainda não tem esses cálculos, normalmente essas contas demoram, até porque, até você conseguir de fato atribuir, né, que a pessoa provavelmente morreu por causa de calor, não é uma coisa tão simples assim, são vários estudos que são feitos. É uma coisa. Agora, isso, Europa, quer dizer, né, que a gente está falando de lugares ricos. No Brasil não tem. E a gente pode olhar, não precisa nem pensar em mudanças climáticas, a gente pode pensar em coisas mais simples. Por exemplo, de novo falando de São Paulo, né, que a gente está aqui. São Paulo, há décadas, sofre com enchentes, né? Tem obra, faz piscinão, faz isso, faz aquilo, tenta resolver vazão do rio. Obra, né, em geral se faz, mas há anos São Paulo sofre com... Todo ano, né? Vai vir uma chuva mais forte, vai ter enchente. Então, assim, nem para isso, que é uma coisa que já se sabe, que todo verão acontece, todo verão chove muito, todo verão tem enchente em São Paulo, se nem para isso, né, de fato tem um preparo, que dirá para as mudanças climáticas que tem algumas incertezas, né? Você não tem exatamente como prever se vai chover mais, principalmente aqui Sudeste, por exemplo, é uma região que tem as previsões elas são muito incertas para o Sudeste. E aí, independente disso, né, a verdade é que não tem. Uma das coisas que mais se sente falta no Brasil é de um plano de adaptação ao que vai acontecer. Por que a gente pode pensar? Mudança climática tem a ver com emissão de gás de efeito estufa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diminuir, né, globalmente as emissões de gás de efeito estufa. Todo mundo precisa fazer isso. Mas tem um tanto de mudanças que elas vão acontecer, mesmo se hoje a gente fosse capaz de zerar as emissões. Então, mesmo se hoje tivesse uma mágica que conseguisse substituir combustível fóssil e não tivesse mais emissão de CO2, tem tanto CO2 acumulado na atmosfera e ele dura tanto tempo na atmosfera que muitas dessas mudanças elas ainda vão acontecer. Podem reduzir o impacto, mas elas ainda vão acontecer. Então, você precisa se adaptar para isso. E adaptar é isso que a gente está falando, né? Ter casas mais confortáveis para você evitar morrer de onda de calor, mas obras para evitar enchente e, bom... Não, respondendo agora de um modo mais rápido, não temos. Eu tô rindo de nervoso. Mas, assim, pelo menos a boa notícia é que o novo governo tá preparando esse plano de adaptação, né? Então, vamos ver se ele sai aí até o ano que vem e as coisas começam a andar nessa direção.
Giovana, pegando isso que você falou de plano de adaptação, eu queria continuar nesse assunto, assim. Você tá rindo de nervoso, mas assim, a gente tá perdido, ainda dá pra fazer alguma coisa, o que dá pra fazer? E aí você também comentou de governo, né? Agora na próxima semana vai acontecer a Cúpula da Amazônia, que vai reunir os representantes dos países sul-americanos que compartilham a floresta amazônica com a gente. Então, eu queria ver, assim, como é que você tá vendo a junção desses caminhos que tem aí pela frente de possibilidade? Eu sou da turma que prefere acreditar prefere acreditar não, mas prefere manter a esperança de que ainda vai se agir a tempo, né? O tempo é curto, na verdade, porque isso que a gente está falando, que eu comentei no começo da nossa conversa, de que esse mês de julho teve alguns momentos em que a temperatura já foi 1,5 graus acima do que era antes da Revolução Industrial. Esse 1,5 graus, ele é um número meio mágico e importante, porque ele é a meta que se estabeleceu de limite máximo de aquecimento global que a gente deveria tolerar. O fato de ter chegado a 1,5 em alguns momentos de julho não significa que o planeta como um todo já ultrapassou esse limiar. Ultrapassou, mas ele baixou, né? Ele não ultrapassou de um modo consistente, digamos assim, permanente. Então, como um todo, a gente diz que o planeta aqueceu mais ou menos 1,1 grau já. Então, é pouco até 1,5, né, se a gente pensar, porque está evoluindo muito rápido. E esse 1,5 é considerado o limite mais seguro, digamos assim. Quanto mais a gente aquecer, a cada meio grau a mais, maiores vão ser os impactos, como eventos extremos, ondas de calor, etc. e tal. Então, assim, para ficar no 1,5, tem que cortar a emissão, e cortar de um modo muito dramático. Então, eu acho que é interessante pensar nessa interface com a cúpula aí, que vai ser esse evento que vai começar agora nesse fim de semana, porque, em termos de Brasil, a nossa maior contribuição para as mudanças climáticas é o desmatamento da Amazônia. Então, a coisa que a gente mais precisa fazer para fazer a nossa parte é derrubar o desmatamento. Está parecendo promissor. Esse primeiro semestre do ano foi bem menor do que o primeiro semestre do ano passado, do que o dos últimos 4 anos. Parece que está indo bem, assim, esse processo. Mas acho que é curioso a gente pensar assim, o que mais contribui para o aquecimento global é a queima de combustível fóssil. Petróleo, gasolina, basicamente isso. E a Amazônia tem uma coisa interessante, né? Porque tem toda uma perspectiva, tem toda uma expectativa da Petrobras no Brasil de explorar petróleo na foz do Amazonas. E agora na cúpula, acho que a gente pode ver uma coisa interessante, porque o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, ele sinalizou recentemente que ele achava que na cúpula, os países amazônicos, Brasil incluído, deveriam se comprometer a não explorar petróleo na Amazônia. E assim, o Brasil tem esse plano de explorar a foz do rio Amazonas, que é ali no litoral entre o Amapá e o Pará. O IBAMA vetou num primeiro momento, porque o licenciamento feito, né, o pedido de licenciamento feito pela Petrobras estava muito falho. Então, não deu certo, né, num primeiro momento, mas eles estão insistindo, eles querem muito, e a Petrobras quer muito. E tem vários políticos locais que querem muito, políticos do Amapá, políticos do Pará, políticos da Amazônia querem exploração de petróleo. Então, tá bom, lindo se a gente conseguir reduzir o desmatamento, é o que a gente precisa fazer mesmo. Mas não significa que resolvendo o desmatamento acabaram-se os problemas, porque imagina se a gente começar a emitir um monte porque a gente está colocando um monte de petróleo em uso. Né? Então, assim, vai ser interessante ver essa cúpula. A cúpula, em teoria, ela não é um evento necessariamente ligado às mudanças climáticas, ela é uma cúpula ambiental, então deve-se falar de desmatamento. Existe uma expectativa do Lula, né, do presidente Lula, de que os países amazônicos, andem juntos nas negociações internacionais, eles meio tomem decisões parecidas, como eles atuem como um bloco. Né? Então, tem um pouco essa expectativa, que é algo que pode vir a sair da cúpula, mas aí vai ser interessante esse conflito, assim, mas só vai resolver o desmatamento ou vai parar petróleo também? Então, a ver. E sem parar petróleo, aí, gente, aí não tem como ser otimista, assim. Acho que temos um recado muito bem passado pra gente, todo mundo digerir aqui. Muito obrigada pela conversa, muito bom de ter aqui no Pauta Pública. Acho que são assuntos que, por mais que a gente aqui na redação, né, que tá sempre contigo, tá sempre ouvindo, ouvir com todas as letras é importante também. Então, eu te agradeço aqui pela participação.
Eu que agradeço o convite, mas eu só queria reiterar, assim, acho que ainda dá para ser feito coisa, sabe? Eu acho que não é para virar e pensar, acabou o mundo, não, né? Até porque as coisas também não são, assim, tão imediatas, mas eu acho que são alertas. Esse julho realmente foi um mês assustador, e quem viveu esse calorzão, né, que eu acho que não foi, a gente ainda não tá vendo aqui no Brasil, porque o nosso mês de julho foi um inverno ameno, mas... né, a gente não teve a onda de calor ainda, mas assim, assusta. Eu fico pensando isso, assim, imaginem quem trabalha diretamente ao ar livre, pedreiro, motorista, sei lá, guarda de trânsito, camelô. Imagina essas pessoas o tempo todo expostas ao calor. Ou imagina mesmo quem trabalha no escritório e vai almoçar a 3 quadras do trabalho. E esse tipo de calor ser o suficiente para te causar um infarto. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, porque assim, é o nosso bem-estar, é o bem-estar individual de cada um. Não é só o urso polar. Somos todos nós. Né? Pode afetar qualquer um de nós. Em geral, vai chegar a todo mundo. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E o podcast Afluente, que mergulha em histórias da Amazônia ou a partir dela, está com um episódio novo nos tocadores. Na Manaus metrópole do novo milênio, a violência atribuída às galeras ofuscava a condição de miséria das periferias e virava espetáculo nos programas policiais. Mas a luta pela sobrevivência e a afirmação em meio ao caos se encarregou de ressignificar o termo galeroso. Para quem não sabe, é uma palavra que na região é usada para se referir a uma espécie de gangue. Participam do episódio a jornalista Kátia Brasil, o professor, poeta e ativista Rogéferson Moraes e o fotógrafo e universitário Alonso Júnior. Quer descobrir mais sobre essa história que fala muito sobre as periferias de todo o Brasil? Já bota o Afluente na sua playlist para emendar depois do Pauta. Bom, gente, termina aqui mais um Pauta Pública. E se você está com a gente até agora, é sinal de que esse conteúdo de alguma forma foi relevante para você. Se você curte os podcasts da Pública, saiba que agora você pode nos ajudar a lançar um novo programa sobre um dos maiores escândalos do país envolvendo um grande empresário. As denúncias dos crimes sexuais que pesam sobre o fundador das Casas Bahia, Samuel Klein. Não sei se você já ouviu falar dessa história aí, mas em 2021, a gente aqui na Pública revelou a ponta do iceberg desse caso. Mas ainda tem muita coisa para investigar. Agora, o que a gente quer é produzir um podcast para levar essa história até os ouvidos de mais gente. E para isso, a gente está com uma campanha de financiamento coletivo. Para nos ajudar a tirar esse projeto do papel, é só acessar aliados.apublica.org e ver lá as possibilidades de doação. Na sexta que vem, a gente está de volta aqui com o Pauta Pública com um novo episódio e com toda a equipe que a Dip vai trazer agora nos créditos. Além de ser apresentado por mim, Andréa Dip, e pela Clarissa Levi, que somos também responsáveis pela pauta e pela entrevista do programa, o Pauta Pública é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. Quem cria as artes dos episódios é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi criada pela Cíntia Funchal. A coordenação das redes sociais é do Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo e toda a trilha original do programa foi composta pelo Pedro Vituri e os vídeos das chamadas e teasers foram feitos pelo Breno Andreata. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta. Um abraço, Clara, e um abraço, ouvintes. Até lá. Um beijo, gente. Até.